Gente, engenheiro Tito Marques Fernandes, servidor da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Nós já estivemos aqui antes, tá? Uma rua que ela fica na esquina com a Juca Batista, tá? A famosa Juca Batista. Vou botar as duas juntas aqui, tá? Juca Batista, engenheiro Tito Marques. Juca Batista, engenheiro Tito Marques. E também eu quero mostrar outra coisa aqui pra vocês, tá? Quero mostrar a placa antiga. A iluminação aqui é péssima, tá? Mas eu tentei mostrar pra vocês. E se eu tentei mostrar tudo isso aqui pra vocês, significa que isso aqui existe, que isso aqui não é uma ilusão. Você está numa realidade, entende? Você está no mundo que talvez você não gostaria de estar, mas você está nele. E eu não posso fazer nada, entende? Eu não posso pegar sua alma e levar para passear, tá? Se é que existe alma, não sei se existe alma. E aqui já começamos com a plaquinha de vende, tá? A tradicional. Sempre a gente costuma achar uma plaquinha de vende caminhando aí 350 metros até 500 metros, tá? Isso me impressiona bastante. A debandada das pessoas da cidade. Essa rua, gente, é uma rua assim que ela tem alguns problemas, tá? Na calçada. Não são muitos, mas existem. Ó, aí, ó, mais coisa pra vender, tá? Mais coisa pra vender. É assim, gente. Mais coisas pra vender. E eu tô desse lado aqui da rua, não sei nem se eu perdi alguma coisa do outro lado da rua, tá? Uma guarita aqui. As casas, gente, assim, ó, o que impressiona é que eu já passei aqui por umas 4 com a luz totalmente apagada. Então mesmo essas que não tem assim a placa, né, de vende, elas me deixam assim com uma certa preocupação, tá? Isso aí demonstra aí que a gente tá passando assim por uma época complicada. Esse bairro aqui ele é muito conhecido por ter casas interessantes, tá? Casas aí que ultrapassam os 200 mil. E é um bairro que, por ele estar perto da orla, quando chove as coisas são complicadas aqui, tá? Aqui, ó, problemas com a calçada, talvez vocês não vão conseguir ver, mas tá desnivelado aqui. Aqui eu acredito que vocês vão ter mais chances de ver, tá? Pelo simples fato de termos aí placas do DEMAI e muita coisa revirada aqui. Agora nós estamos na rua Engenheiro Otávio Furtado, denominação de logradouro consagrado pelo uso.
que é uma rua aí que a gente não explorou muito na última vez que nós viemos, né? E hoje a gente vai dar uma atenção maior para ela. Aqui, gente, não vai ser um negócio fácil de fazer, tá? Você pode ter certeza. Eu uso uma resolução baixa porque eu não tenho muita memória disponível, tá, gente? E eu não posso ficar me dando luxo de passar o tempo todo aí utilizando muita a memória do telefone, porque daí eu tenho que estar toda hora pegando o cabo USB, né, gente? E tem que ficar passando as coisas do telefone aí para um outro local, tá? E às vezes eu não tenho tempo para fazer isso, o telefone ele fica cheio e aí dá muitos problemas, tá? Quero mostrar para vocês aqui, ó, o tamanho do buraco, tá? Plaquinha do DMI, tá? A gente espera que isso aqui fique bom, porque as pessoas elas pagam imposto para isso, né, gente? Para que as obras elas sejam feitas e para não precisar aí ter algum problema quando enche d'água aqui a rua, entendeu? Mais coisa aqui, ó. DMI, tá? E a parte ruim é que é muita coisa assim revirada, muito buraco cavado. E isso aí prejudica, né, as pessoas. Claro, essa rua aqui não tem a mesma quantidade de pessoas que tem ali na orla, tá, gente? Mas atrapalha a vida do morador, porque começa a aparecer muito bicho, tá? E isso aí, daqui a pouco aí pode aumentar a possibilidade da pessoa pegar uma doença, entende? Então aqui, ó, DMI, mais placa aí, gente, do DMI, tá? Vai, isso aí cansa, sabe? Você toda hora aí ver essas placas aí, ver buraco revirado. E eu quero mostrar uma outra coisa pra você, gente, que é a rua Engenheiro Coelho Parreira, tá? Engenheiro político presidiu aviação férrea. Tem muitos engenheiros, né, por aqui. Então, aqui no bairro, se nós temos aí uma parte onde a gente encontra engenheiros, né, ruas com nomes de engenheiro, nós temos uma outra parte que ela é dedicada aí ao Rio de Janeiro, tá, gente? Que eu mostrei pra vocês aquele dia. Eu não vou explorar aí a rua Engenheiro aí, que eu falei com vocês, porque o que eu quero fazer? Quero ficar com vocês aí focado em outras coisas, tá? A gente não chegou a entrar nessa Coelho Parreira, então eu quero dar uma atenção maior, né, a uma coisa como essas, entendeu? Se eu consigo dar essa atenção, se eu consigo levar isso aí pra vocês, vocês ficam atualizados, né, sobre coisas aí importantes. E falando numa coisa extremamente importante, tá? Vocês estão vendo isso aí no futuro, mas eu falo de um passado, tá? Ontem teve um poste assim, gente, que ele caiu porque um carro bateu nele, tá? Na Avenida Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre, tá? Do ladinho ou na frente, como você preferir, de um local que era muito conhecido ali, chamado Avipau, tá?
não existe mais a ave-pau. E veio a falecer assim uma jovem, pelo que eu vi na notícia tinha 18 anos, tá? E o motorista na notícia 22, né? Mas você percebe aí como as coisas, né? Elas mudam, né? Dependendo do veículo de imprensa, uma notícia assim, ela pode mudar muitas vezes, tá? E aqui, mostrando pra vocês, mais uma placa de vende, que significa que é morador saindo do bairro, tá? Mais um morador, então, saindo do bairro. Então, dependendo do veículo, né, que dá a notícia, as pessoas têm idades diferentes, né? Mas nesse que eu vi, era uma jovem de 18 anos e o motorista tinha 22 anos e tinha mais duas pessoas no banco do passageiro, tá? Essa jovem eu não consegui verificar porque eu li muito rápida a notícia, tá? Mas ela tava num banco também, tá? Ó, mais placa aí, gente. Gente aí saindo do bairro, tá? Eu não consegui verificar daí se ela tava no banco do lado do motorista ou no banco de trás, tá? Mas assim, eu acredito que ela estava no banco de trás. E aí duas pessoas daí foram resgatadas, tá? As duas pessoas do banco de trás e mais um motorista, né? Rua Engenheiro Coelho Parreira. E aí é aquela coisa, né? Dá o acidente, as pessoas elas ficam presas, né? Na ferragem ali, vamos chamar de ferragem, ou nos ferros do veículo, ou na lataria, eu não sei como é que você chama. Mas quando dá esse acidente, né? Esse tipo de acidente costuma ser assim, né, gente? Coisas aí que precisam ser recolhidas e eu não tô achando o container. Sempre faltando o container, né? Pra pegar esses galhos aí, pra pegar resto de obra. E eu vou mostrar mais coisa pra vocês. A jovem então faleceu, gente. E o motorista, né, disseram que tava embriagado tudo. Mas eu sempre digo, né, sempre tem uma parcela muito grande do Estado. Porque se o Estado desse outras condições, né, para essas pessoas aí se divertirem ou fazer alguma outra coisa, praticar um esporte, focar em alguma coisa, talvez isso não tivesse acontecido. Então eu acredito que o Estado ele tem uma parcela grande também nisso aí, tá? E é ruim, né, quando uma pessoa se vai assim tão nova, né? Aqui, ó, mais coisas que devem ser recolhidas. A pessoa, ela acaba falecendo muito nova, né? E eu lembro, tá? Que uma pessoa ainda mais nova, quando eu tava na escola, também faleceu, né? Num acidente. Eu acho que ela tava indo pra praia, só que eu não sei se quem tava dirigindo tava embriagado ou não. E eu não lembro quantas pessoas morreram nesse acidente. Eu lembro dela, né? Porque foi um negócio chocante, assim, tu chegar na aula. Só que, assim, eu nunca tive contato com a guria, né, que faleceu. Eu acho que ela gostava de rock. E eu lembro que nessa época aí eu não era uma pessoa assim ligada ao rock. E a gente via as pessoas assim que gostavam de rock e a gente achava assim as pessoas meio estranhas, né?
te achava assim, as pessoas são diferentes, são estranhas, ou então elas têm pensamentos diferentes, né? Então sempre acontecia isso aí, sempre ficava essa coisa no ar, né? Da gente pensar esse tipo de coisa. E foi duro, cara. Foi um negócio duro porque você acaba perdendo ali. É como se você perdesse, sei lá, um colega de trabalho, entendeu? Um colega ali que tu tá acostumado a ver, tu não teve nenhum contato com essa pessoa, mas tu te acostumou a ver essa pessoa, entende? Então, esse foi o meu choque, tá, gente? Esse acabou sendo o meu choque. Da gente ver uma pessoa assim, sei lá, uma vez a cada 11, 12 dias, quando a gente vai na escola, tá? E daqui a pouco tu não vê mais essa pessoa, entende? Daqui a pouco tu deixa de ver essa pessoa, mesmo que ela não fosse assim uma pessoa que você tivesse ali o contato seguido, que você conversasse, né? No meu caso, como eu nunca conversei, mas é um negócio que nunca, eu acredito assim que vai sair da minha mente, entendeu? E claro, hoje eu sou uma pessoa que escuta rock, né? Na época eu não escutava. Talvez eu tenha ficado aí com pensamentos, tá? Com crenças que ela talvez não chegasse a ter essas mesmas crenças, mesmos pensamentos que eu, tá? E eu penso também, gente, agora a gente tá aqui na Avenida Guaíba. Eu penso também que a vida, ela acaba te tirando muitas oportunidades de conhecer essas pessoas diferentes, né? Eu tenho assim quase 90% de certeza assim que ela era roqueira, tá? E aí tu às vezes tu é tímido, tá? Às vezes tu pensa que tu precisa ter um valor assim maior, né? Que você precisa ter assim mais dinheiro, que você precisa ter uma roupa melhor, porque daí essa pessoa vai falar com você, né? E não é bem assim, né, gente? Quero mostrar uma rua pra vocês aí. Já tô ficando com a voz aí embargada, com o nariz trancado. Normal, né? Rua Pasteur. Rua Pasteur. Louis Pasteur. Vamos chamar assim. Cientista francês, revolucionou métodos de combate às infecções. Que faz esquina, gente, com a Avenida Guaíba, tá? E aqui vocês não vão conseguir ver de maneira nenhuma aí as duas placas, tá? Porque tá muito escuro. Nós vamos entrar na rua Louis Pasteur. Pastor, seja lá como é que você chama, tá? E já vou mostrar uma placa de alugue bem aqui próxima da orla, tá? Vocês me desculpem aí, mas eu vou ter que tentar desentupir meu nariz.
tá brabo. Essa rua aqui é uma rua que eu não andei muito, gente. Eu tava falando pra vocês, né, que às vezes você se sente assim menor do que você realmente é, né? E aí você perde aí a oportunidade de conhecer, né, essas pessoas. Ou às vezes também porque você tem, sei lá, um estilo que ele é muito diferente, assim. E aí você acha que você tem que ficar assim mais de canto, assim, mais longe, assim, da pessoa, por causa de estilo, né, gente? E isso aí é uma grande bobagem, entendeu? Mas quando você é novo, assim, você não costuma ter essa visão, né? Você muitas vezes pega ali e você deixa a oportunidade passar, né? Pela timidez ou por achar que a pessoa ela não vai gostar de você por causa do seu estilo, ou porque você tem planos diferentes, projetos diferentes, e aí de repente essas pessoas elas vão achar que isso tudo é bizarro. E agora, gente, finalmente, depois de eu caminhar aí uns 600 metros, eu acho, tô achando aqui um container. E a parte ruim é que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas é um container que ele está muito cheio, tá, gente? Tá cheio aí de grama, de galhos de árvore, de folhas, tá? Isso aqui é um grande milagre. E agora essa luz que vocês viram acender, gente, não é uma luz da rua, tá? É uma luz do próprio morador do bairro que botou essa luz. E é uma luz muito boa, tá? Muito potente. Eu acredito que é melhor que essas aqui do poste, que eu consegui ver se isso existe até minha alma, tá? Eu tô chegando aqui praticamente na metade da rua, gente. Eu caminho normalmente mais de 1 hora aqui nesse bairro, tá? Quando eu caminho, né? Então, esse vídeo aqui vai ser um vídeo longo. Então, para situar vocês aí no tempo, tá? Hoje é 19 de abril que eu tô fazendo esse vídeo. E ontem morreu essa jovem aí de 18 anos, gente, num acidente. Eu já deixei aí claro que pra mim a culpa do Estado ela é grande, porque essa guria ela podia estar praticando um esporte, ela podia estar interessada em fazer uma leitura, uma biblioteca, ela podia estar jogando videogame, tá? E muitas vezes o Estado não incentiva as pessoas a fazerem essas coisas. E aí provavelmente, tá, ela tenha ido aí em algum lugar e na volta ela encontrou de repente um motorista que ele tinha bebido, ou então esse motorista estava com ela e bebeu. Isso aí eu tô fazendo suposições, tá? Eu não tô dizendo pra vocês que isso aconteceu. Isso é o que eu acho. E fiquei assim
chocado, gente, porque a gente nunca quer ver isso aí, né? Eu duvido aí que uma pessoa de verdade, tá? Que uma pessoa que ela busque aí a verdade mesmo, nua e crua, que ela busque aí até me perdi, gente, porque tem um cara aqui que ele não tá achando uma rua, tá? E eu achei que ele ia me perguntar alguma coisa. Essa é a parte ruim de fazer as coisas ao vivo, tá, gente? Isso aí acontece muito, tá? E nós voltamos aqui para a rua onde tem engenheiros, tá? Engenheiro Otacílio Oliveira, engenheiro civil e matemático. Bom, gente, eu gosto de sempre saber a verdade, né, dessas coisas aí. Só que muitas vezes a mídia ela não consegue deslocar ali uma pessoa para cobrir todo o acontecimento, tá? Mas o que eu acho de tudo isso, tá? Que se essas pessoas aí elas tivessem sido incentivadas a jogar videogame, a ler bons livros e a praticar esporte, isso tudo pelo Estado. Eu não tô botando a culpa na família, eu não tô botando a culpa no responsável, eu boto a culpa no Estado. Se o Estado ele tivesse incentivado essas pessoas a fazer essas coisas, eu acredito, tá, que esse acidente ele poderia ter sido evitado, gente. Talvez, tá? Imagine aí, um motorista ele talvez tivesse interessado por videogame, talvez tivesse interessado por um esporte. E é muito difícil uma pessoa aí que ela gosta de videogame beber, tá? É difícil ela beber. E essa pessoa, ela tava embriagada, porque foi feito o bafômetro, tá? Então o videogame poderia ter de alguma forma evitado isso, tá? Ou a leitura, tá? Quando a pessoa ela busca aí a verdade, tá? Através da leitura, é muito mais difícil ela também acabar se embriagando. Então seria mais uma maneira de evitar isso aí. Ou o esporte, né? A pessoa de repente ela tivesse uma vida assim mais regrada e isso aí pudesse ter sido evitado também. Ela não bebesse ali, cuidasse mais da saúde. E aí ela não teria estado ali atrás de um volante embriagada, né? São coisas aí que eu penso muito a respeito, tá? E a menina, no caso, ela poderia não ter estado no carro, né? No veículo. Ela poderia, sei lá, tá fazendo aulas de balé, por exemplo. Ela poderia estar numa academia, poderia estar numa biblioteca lendo, poderia estar jogando um videogame em casa. E eu sempre vejo isso aí dessa maneira, né, gente? Que tem como evitar essas coisas. Por mais difícil assim que possa parecer, há como evitar, tá? Agora estamos aqui no Otelo Rosa. E aqui essa placa aqui coloca até o bairro embaixo, tá? Bairro Ipanema. Vocês provavelmente não vão conseguir ver aqui. Mas é a rua Otelo Rosa, bairro Ipanema, que nós estamos.
E eu acredito assim, olha, se nós pudéssemos colocar as coisas assim numa porcentagem, da maneira como eu vejo as coisas, 51%, tá? A gente botar uma porcentagem, é culpa do Estado. 49% é culpa da pessoa, tá? Das decisões que ela tomou, ou da educação que ela teve, tá? Ou dos amigos que ela conviveu, gerou, né, os 49% aí dessas decisões aí. Mas mais da metade da responsabilidade eu coloco daí no colo do Estado. Quem me conhece sabe que eu sou assim, né? E uma coisa assim que eu andei observando esses dias, gente, é uma guria, tá? Tava jogando vôlei com outras duas amigas, tá? O que eu quero falar pra vocês? O que eu pensei? Que essa guria, ela tava jogando vôlei, né, com as gurias ali e tal. E eu achei aquilo ali muito interessante. Mais placa de vende, tá? Eu achei aquilo interessante porque essa guria, ela poderia estar numa danceteria, poderia estar numa boate, tá? Ela poderia estar fazendo muitas coisas. Só que me pareceu, tá, que as famílias dessas gurias, elas tinham ali um cuidado muito grande com elas, porque tinha pessoas cuidando, tá? Assim, ó, tinha familiar cuidando elas ali jogando vôlei pela janela, tá? E essa guria, uma guria que tava assim no lado direito, ela falava, acho que numa espécie de um interfone, com algum familiar. Então, além de ter um familiar olhando, a outra guria ainda estava em contato com o familiar. Então, duas pessoas vendo tudo aquilo. Olha, é uma parte ali pouco acessível da cidade? É, mas a gente nunca sabe, né, gente? A gente nunca sabe o que pode acontecer. E eu senti como se essas gurias, elas tivessem sido muito abençoadas, tá? Com a família que elas têm. Ou talvez alguma delas não tenha ali o cuidado muito grande, tá? Mas elas estavam naquele momento num ambiente seguro. Eu constatei dessa maneira, tá? Que elas estavam ali no momento em que elas estavam seguras. E a gente torce que a vida delas, né, seja sempre assim. Tenha sempre ali alguém por perto. Uma hora não vai ser os pais, vai ser o namorado ou a namorada, eu não sei o que elas vão escolher no futuro, mas que elas tenham sempre alguém por perto, né? Que isso aí faz muita diferença, tá, gente? E aqui nós voltamos, tá? Da Avenida Guaíba, onde os carros aqui, eles estão tendo que fazer um outro caminho, tá? Por causa das obras infinitas, tá? Se nós temos a Guerra Infinita, nós temos também as obras infinitas, tá? Aqui, ó, desvio, tá? Não vou ficar muito na frente, então eu vou atrapalhar, hein? Mas para vocês verem, né, que aqui é uma rua onde tem desvio. Avenida Guaíba,
Gente, falei de tanta coisa hoje. Mas tanta coisa mesmo, que vocês não têm noção. Vocês não têm a mínima noção, entende? Assuntos que nós devemos tratar com muita frequência e acabamos não tratando com a devida frequência. O que a gente torce, tá? Que as obras elas fiquem prontas, tá? E que as pessoas elas consigam ver aí o verde, tá? Que as pessoas elas consigam ver aí sempre aí a mata, as árvores, as plantas, que a obra ela não destrua com tudo, tá? Que às vezes uma obra ela acaba causando esse tipo de dano, tá? Nós não queremos isso. Nós queremos, né, que exista respeito pela natureza, que exista respeito pelas plantas, tá? Pelo ecossistema, pela natureza de uma maneira geral, tá? E aqui, ó, pedras levantadas, pedras reviradas. E eu quero mostrar pra vocês aqui, gente, uma coisa que tira o sono de qualquer pessoa, tá? Uma coisa que tira o sono de qualquer pessoa, que são as pedras reviradas, tá? Mas, pelo menos, aqui, ó, nós encontramos o container que precisa aparecer uma vez a cada 350 metros aqui, ó, um container que tenha pelo menos a metade desse tamanho, porque aqui tem sempre galho caído, aqui tem sempre resto de obra, e é assim. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui um ângulo melhor, tá? Que eu consiga iluminar melhor aqui o que eu tô filmando. E eu acho que aqui tá um pouquinho melhor, tá? Esse é o container. O container salva as pessoas de não tropeçarem, como por exemplo nessa pedra aqui, ó. Ó, olha só o que eu tenho que fazer, ó. Olha a boa ação, ó. Tem que chegar, ó. Olha onde eu coloquei junto com as outras pedras. Por quê? Porque eu já joguei futebol. Então a minha habilidade, ela me permite fazer isso. Ela me permite retirar coisas quando eu vejo elas. Quando eu não vejo, eu não tenho o que fazer, né, gente? Agora comigo, vou mostrar aqui pra vocês um relógio, gente. Um relógio que se tornou raridade na cidade. Teve aí épocas que os relógios pararam de funcionar na cidade, tá? Antes mesmo aí da enchente, os relógios não tinham manutenção, gente. E aí as pessoas se atrasavam pro trabalho, porque se não tem relógio na rua, como é que as pessoas vão chegar cedo no trabalho, né? E aqui não, as pessoas dessa rua aqui, elas não têm do que reclamar, porque aqui tem um relógio, gente. Aqui tem um relógio que marca 10 para as 8. E a luz tá terrível, vocês não vão conseguir ver, tá? Mas é 19h50
10 para as 8 da noite, tá? Antes que me xinguem. Não, mas é 19h50. Então vou falar então. 10 para as 20. 20 graus aqui na cidade. E tá friozinho, tá? Vamos lá. Aqui tá bom, hein? 19h50. Engraçado, né? Como de um lado a gente não consegue ver praticamente nada e do outro a gente consegue ver, né? Coisas de Porto Alegre, tá? Coisas da cidade aqui de Porto Alegre. E aqui, gente, uma área aqui que dá pra se deslocar quando não chove, tá? Com chuva, essa terra aqui ela afunda e as pessoas elas ficam no barro, num barro completo. E agora eu quero chegar com vocês numa parte escura, onde vocês não vão conseguir ver praticamente nada, nada. Mas eu vou chegar, eu vou chegar. Eu não deveria estar aqui, mas eu tô. Ó aí, ó. Você só vê luzes à distância. O resto, ó, é tudo escuridão. Tudo escuridão, tá? Aqui tem pessoas que chamam de lago, tem pessoas que chamam de rio, tem pessoas que chamam de tudo quanto é coisa, tá? Rio Guaíba, se você quiser chamar, chama de lago, chama do que você quiser, tá? O que você disser a respeito dele não vai fazer ele sair daqui e ir para Mesopotâmia, tá? Ou ele sair daqui e ir para o Iraque, ou ele sair daqui e ir para outro planeta. Não. Ele vai ficar aqui. Claro, se a Terra explodir, daí ele vai ficar de repente levitando um pouquinho no espaço. Mas enquanto a Terra não explode, ele não sai daqui para Mesopotâmia, ele não sai daqui para Singapura, ele não sai daqui para o Japão. Ele vai ficar aqui em Porto Alegre. A nomenclatura que você vai utilizar aí para classificar ele, seja lá o nome que você vai dar, se vai ser rio, se vai ser lago, não vai mudar ele daqui. Às vezes nessas questões eu preciso ser muito enfático, porque as pessoas elas discutem muito sobre isso, tá? Sobre se um lugar ele pode ser chamado de uma coisa, se ele pode ser chamado de outra coisa. Então costuma ser sempre assim, tá, gente? E eu não vou ser a pessoa que no final aí eu vou entrar em conflito por causa de rio ou por causa de lago, tá? Eu sou uma pessoa que fica longe dessas coisas, tá? Mas muito longe mesmo. Hoje, como vocês podem ver, assim, ó, uma diferença muito grande, tá? Na movimentação de pessoas aqui na cidade. Onde você tinha ontem, tá? Num feriado, numa sexta-feira aí santa, uma quantidade aí 3 vezes maiores de pessoas aqui, tá? Sentadas, conversando e batendo papo e falando alto. E hoje, em função do Grenal, o povo desapareceu, tá? O povo sumiu. O povo evaporou. E quem é que é o prejudicado? O comércio, gente. O comércio ele é prejudicado. Porque daí sempre quem frequenta aí os lugares são as mesmas pessoas, tá? São as mesmas pessoas aí que frequentam, e quando elas não podem ir nos lugares, o lugar fica abandonado, né? Oito horas, gente, já era pro pessoal tá comendo, tá? Já era pro pessoal aí tá de barriga cheia. E eu quero mostrar pra vocês, gente, novamente aqui, ó, a Avenida Guaíba.
que ela faz esquina com a Avenida Jardim, tá? Que eu falei aquele dia pra vocês. Que é onde ficam estabelecimentos, tá? Comércios onde as pessoas costumam comer. Muito lugar para comer aqui. E já tinha uma academia uma época, mas fechou a academia. E teve uma polêmica muito grande quando fechou essa academia. E eu lembro assim que saiu muita notícia, tá? Disseram muita coisa. E eu não conhecia as pessoas, né, que frequentavam esse lugar. Então eu fiquei sem saber o que dizer. Mas aconteceram coisas, gente. Que isso fique bem claro, tá? Aqui nós já estamos aqui no calçadão Leonardo Ribeiro César, advogado e ativista social. E é onde vai ser o novo calçadão aqui da Orla, tá? Que ainda é um assunto muito comentado. E esse vídeo aqui eu peço para vocês, às vezes 2 vezes, né? Que você aí se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim você tem mais chance de receber atualizações sobre os vídeos, né, que estão sendo lançados aqui no canal. Eu vou encerrar com vocês aqui, gente, numa rua que eu acredito que ela não tenha saída, tá? Rua das Laranjeiras. O que é a Rua das Laranjeiras, gente? Denominação de logradouro consagrado pelo uso, tá? Que faz aqui esquina com a Avenida Guaíba, tá? Então isso aqui causa muita dúvida nas pessoas, né? Se aqui vai continuar sendo a Avenida Guaíba. Pelo jeito vai, gente. A placa ali só vai ser referente ao calçadão, tá? Avenida Guaíba, que é muito conhecida. Gente, vou encerrar aqui, tá? Vou deixar com vocês aí a imagem aí da Avenida Guaíba com a Rua das Laranjeiras. E espero aí que você tenha aí muitos momentos felizes, tá?